pessoal, Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou mostrar o resultado da incubação, a primeira do ano, né? Tem uma galerinha nova aí chegando na granja. Vamos falar um pouco disso. Mas principalmente sobre criadeira de pintinhos, os populares pinteiros, né? Como este que vocês estão vendo aqui atrás. Será que vale a pena comprar um? Será que vale a pena fazer? Ou nem ter, né? Vamos esclarecer um pouco sobre esse assunto, beleza? Vamos lá! Então, galera, criadeiras de pintinhos, os famosos pinteiros. Será que compensa comprar uma? Né? Eu acho que a maioria delas tem um preço absurdo. São pequenas, a maioria não chega a 1 metro quadrado. Tem umas bem básicas, né? Que é basicamente uma gaiola com um comedouro dentro. Você se vira para colocar a fonte de aquecimento. Essas aí até que dá para relevar, né? Você compra ali, não quer construir um, ou não sabe como construir um pinteiro, coloca uma lâmpada, que já não é nem muito interessante você aquecer as aves com a lâmpada, porque as pintainhas, os pintinhos, precisam de um programa de luz específico. Se você usa muito a lâmpada, 24 horas por dia, vai estressar as aves, podendo haver aí canibalismo. Não é nada interessante. Então elas precisam de um programa de luz específico. Para o aquecimento é melhor utilizar um aquecedor a gás, uma resistência, né? Com uma lâmpada dessa de cerâmica que não ilumina, é só para aquecer. E aí você faz a iluminação à parte. Os preços variam, pelo que eu pesquisei, de 300 a 7 mil reais, né? Dependendo do tipo de criadeira. Algumas são bem grandes, industriais. É um dinheiro que você deve gastar com outras coisas, na estrutura do seu galinheiro e tudo mais. Quem tem uma grande criação, para mim não compensa. E quem tem uma pequena criação também não compensa, né? Porque normalmente o criador de galinha ele tem baixa renda. E a maioria no início tem poucas aves, não precisa gastar tanto no equipamento. Vejam bem, algumas criadeiras que eu vejo nos canais aí, os caras anunciando, né, fazendo propaganda. Eu vi o preço de um aí de R$ 2.400, R$ 2.600 nessa faixa. Esse dinheiro foi o que eu gastei para fazer esse galinheiro, basicamente. Tem 3,5 de largura, não, 3,30 por 10 metros de comprimento. Ou seja, o dinheiro de fazer um galinheiro, você comprar um pinteiro, eu acho que é um absurdo, né? O que ela tem de diferente? Tem uma resistência, um termostato para controlar a temperatura, bebedouros, que são muito baratos, com um bebedouro de copinho eu coloquei nesse pinteiro, e um comedouro que qualquer um pode fazer um comedouro ou comprar um comedouro bem baratinho. Então um preço que não se justifica. O tamanho não chega a 1 metro quadrado para comportar cerca de 60 pintinhos até 80, que é um número elevado. Porém, as criadeiras elas servem para criar esses pintinhos por um período bem curto, cerca de 10 dias, né? E aí eles ficam numa temperatura adequada para eles, que é de cerca de 32 graus a temperatura. Então é por pouco tempo, né? E assim, um espaço muito pequeno, que daí você já tem que levar para um espaço maior. Compensa? Eu acho que não compensa. Melhor você fazer um pinteiro caseiro. Esse aqui eu gastei pouco mais de R$100. Tem 1 metro quadrado, comedouro pelo lado de fora. Eu coloquei, deixa eu abaixar aqui, coloquei um forro de PVC por baixo para parar as fezes das aves, né, e jogar fora. Então ficou bem interessante. Tem um aquecimento lá, a lâmpada cerâmica para aquecer. Aí ele tá bem abertinho porque aqui é um lugar muito quente. Eu fiz pensando em deixar os pintinhos por mais tempo, né? Como eu falei, a criadeira ela serve aí por um período de uns 10 dias, no máximo estourado uns 15 dias que o pessoal deixa em lugares mais frios. Aqui é quente, então precisa de um ambiente mais arejado. Para os pintinhos de uma semana, por exemplo, até uma semana, eu posso isolar as laterais aqui à frente com lonas, com papelão.
até mesmo com madeirite se eu adquirir. E aí eu ligo o aquecimento, principalmente durante a noite. Uma hora dessa, ó, já tá fazendo uns 30 e poucos graus. Então não tem nem necessidade do aquecimento artificial. Mas durante a noite eu isolo, ligo e tá tudo ok. Com 10 dias mais ou menos eu posso tirar os pintinhos, colocar aqui na parte de baixo, com a cama adequada, o ambiente adequado, sem ventania, né? À noite os pintinhos eles podem dormir num cantinho sossegado, eles mesmo juntos se aquecem. Então não tem necessidade de comprar uma criadeira de R$2.000, de 1.000 e pouco, para criar um número pequeno de pintinhos por um curto período de tempo. Eu acho que é um gasto desnecessário. Para você que tem muito dinheiro, pode gastar, tudo bem, né? Mas para o pequeno criador, que está iniciando principalmente, a maioria dos criadores de galinhas, como eu já falei, são de baixa renda. Não compensa de jeito nenhum. O período de cria, ele se estende até 35 dias, né? Quando os pintinhos entram na recria, que é a fase de crescimento. Mas nem todo criador mantém esses cuidados por esse tempo todo, com aquecimento e tudo mais. Como eu falei, eu costumava deixar as aves, os pintinhos, até 10 dias no máximo no aquecimento, depois eu cortava isso. E imagine que num pinteiro como esse de 1 metro quadrado eu coloque 50 pintinhos. Se eu for deixar até 35 dias, eles vão mais do que dobrar de tamanho, é claro. Vai ficar inviável, vai ficar muito acanhado, um ambiente muito estressante. Então, normalmente a gente deixa até 10 dias e depois coloca num espaço maior. Volto a dizer, no ambiente adequado, isolado, a temperatura tende a se manter, mesmo que você não utilize um aquecimento artificial. É claro, depende muito da região. Como já falei, aqui é quente, né? E as aves, elas se aquecem, principalmente durante a noite, na hora de dormir, deitam todas próximas umas das outras. E você utilizando uma cama de excelente qualidade, isso vai ajudar bastante também. Uma outra forma de aquecimento também é a lenha, né? Algumas empresas vendem aí aquecedores a lenhas que são bem caros, né? Talvez você fazendo um modo caseiro saia bem mais em conta. Eu fiz embaixo da chocadeira um espaço onde os pintinhos nasciam na chocadeira. Quando eles já ficavam um pouco secos, eu já tirava e colocava na parte de baixo, que eu isolei com isopor e coloquei uma lâmpada de aquecimento. Então ali eu deixava até uma semana e depois trazia a capa grande aos pintinhos. E aqui colocava sem aquecimento nenhum, tranquilo. O negócio é fazer um isolamento. E outro exemplo, o cara que trabalha com a criação de poedeiras, tem um plantel grande. Quando ele adquire as pintainhas, ele não coloca em criadeira. Faz um círculo, né? Ou de papelão ou de zinco, coloca uma fonte de aquecimento e coloca as pintainhas ali. Quando é com certo tempo, aí eles liberam os pintinhos, as pintainhas, num espaço maior. Então não utiliza um pinteiro pequeno e caro. Outra coisa, a maioria dos pequenos criadores tem alguma galinha para chocar os ovos e vai tomar conta dos pintinhos, né? O pinteiro é necessário quando você utiliza a chocadeira, uma grande quantidade de ovos. Aí sim precisa de um pinteiro, um local para deixar os pintinhos aquecidos. Mas quando você tem galinha, é óbvio que a galinha vai aquecer os pintinhos. Na criação de galinhas é importante economizar. Cada centavo conta muito, né? Todo o dinheirinho que você conseguir economizar é uma beleza. Vai investindo na estrutura do galinheiro, pode reaproveitar materiais. Vocês sabem como é que funciona aqui, né? Aqui na granja eu costumo reaproveitar os materiais e comprar sempre o que é necessário. Não tem negócio de extravagância. Eu cresci numa família muito pobre, né? E tinha tempos que a gente não conseguia comprar nem o que era necessário. Então eu me acostumei a viver com pouco. E hoje em dia, graças a Deus, estou bem melhor de vida e compro o que é necessário. Eu não gasto dinheiro à toa. Então, economize o que você puder na sua criação de galinhas. Essa gastança louca aí com equipamentos que você não necessita tanto, não é essencial, pode acabar com a sua criação em pouco tempo. Falando da incubação, nasceram os 4 pintinhos da galinha Hold, né?
aquela vermelhinha. E nasceram 7 pintinhos das suras barbudas e das que não eram suras também. Então a taxa de eclosão foi de 100% dos ovos galados. Foram colocados 13 ovos para a galinha incubar, somente 2 não estavam galados. Então nasceram 11 pintinhos, uma taxa de eclosão aí perfeita, né? Agora sim, a aparência dos pintinhos das barbudas não me agradou muito. Nasceram muitos com as pernas claras, né, amarelinhas. E eu tava querendo a maioria com as pernas escuras, justamente para seguir um pouco do padrão da ameraucana e das araucanas também, que é o intuito dos cruzamentos, né? Cruzando suro com ameraucana para sair uma galinha meio parecida com a araucana. Então só nasceu um suro também, isso foi ruim. E talvez eu não repita aí outra incubação dos ovos dessas barbudas com esse galo ameraucano. Vou deixar para fazer agora o cruzamento do suro que tem barbudo com as 2 galinhas ameraucanas que tem aqui, para ver se melhora aí os nascimentos de suras. Vamos ver, né? Na chocadeira ainda tem 4 ovos das barbudas. Vamos ver se nasce mais alguns suros. E essa bandidinha aqui, ó, tá querendo chocar, tá falando choco, como a gente disse por aqui, mas não quer ficar no ninho nem a pau. Eu deixei no ninho dela aqui alguns ovinhos dela mesmo. Ela deita por um período curto, aí sai do ninho, né? Toda hora que eu chego aqui na granja para dar comida às galinhas, ela sai do ninho para comer um pouco mais. E come feito forrageira, viu? O que não tem de tamanho tem de guludiça. Mas é isso aí, vamos ver se ela choca. Eu tô juntando mais uns ovos da Rode com o galo de pescoço pelado. E quem sabe ela vai tirar os pintinhos. Uns 8, 9 ovos ainda dá pra ela cobrir. Não, neném? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!